Todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, tô aqui para pregar um pouco da palavra de Deus. Esse trecho que eu vou ler para vocês mostra que até Jesus, né, passou por prova, passou por lutas. Então por que a gente também, né, tem pessoas que elas, poxa, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por aquilo? E elas não param para pensar que, poxa, até Jesus passou por provas, né? Ele passou por tentações também. Entendeu? Então, Deus, Jesus, ele não veio ao mundo como um rei, ele não veio com muito dinheiro, porque geralmente naquela época o pessoal achava que o Filho de Deus vinha com donos de várias terras, e Deus, Jesus ele veio humilde, né, para se mostrar, né, humilde pra gente. Então a gente tem que se mostrar humilde para Deus também. Então, gente, muitas pessoas elas reclamam porque tá passando por isso, por aquilo, e não param para pensar, né? E vocês têm que prestar atenção nesses falsos profetas que falam, né? Não, mas meu pastor, ele vende coisas em cima do altar, na porta da igreja, mas ele fala da palavra de Deus, ele mostra a Bíblia. Até o diabo, meu querido, até o diabo, ele fala, né? Ele fala também da palavra, né? Então, eu vou ler aqui Lucas, né? Lucas 4, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando-os eles, teve fome. Depois que terminou, né, os 40 dias e 40 noites, Jesus ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero, porque se tu me adorares, tudo serás teu. Dizendo para ele que ele pode dar para quem ele quer a riqueza, toda a riqueza foi dada para ele, né? Então ele dá para quem quer. Então, se o diabo vê que você está num caminho errado, que não vai para a salvação de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai dar, ele pode muito bem dar um pouco de alguma coisa para você, né? Então, você às vezes tem pessoas que vão para a Igreja Universal, vão para essas outras igrejas que fazem propósito que não tem nada a ver, pegam meia, pegam caneta, né? Caneta santa, essas coisas. Gente, só pode adorar um Deus, que é nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né? E toda a riqueza foi dada pro diabo. Então os pastores hoje ensinam o quê? A você adorar quem? A Deus ou o dinheiro? Ao dinheiro, porque eu tô vendo isso. Eu ligo a televisão, vejo os pastores. Peguem. Eu ouvi falar que até camisinha tem a camisinha abençoada. Quem já ouviu falar disso? Toca funk, né? Abençoado. Gente, não tem nada a ver isso. Então, eles fazem da palavra de Deus tropeço. Eles mudam, invertem a palavra de Deus. Esses pastores, se você é de Deus, você não pode, você tem que andar com roupa de grife, você tem que andar com roupa de marca, né? Então os pastores, eles ensinam você o que hoje em dia? Dê R$1.000 aqui para essa caneta. Se você escrever, você vai ser advogada, né? Mas o que eu tenho que fazer? Não, dê apenas o seu dízimo, né? Mostre-se, né, para Deus que você está arrependido, né? Valorize-se para Deus. Mas eles não falam a palavra de Deus. Eles apenas pregam o que eles querem somente. Eles não falam, está escrito aqui, tem a Bíblia aqui, tem um tesouro, né?
perto da gente, perto desses pastores, aí eles não se dão conta. Eles acham que eles são o dono da palavra, mas eles estão enganados, porque é o dono da palavra, porque é o dono de tudo, né? Deus. Então, se preparem vocês, pastores, né? Que se dizem da palavra de Deus, se preparem, porque Deus, Ele criou o olho, Ele está vendo o que você está fazendo. Deus, Ele criou o ouvido. Ele não deu isso pra gente, então Ele tem, Ele está ouvindo você. Entendeu? Não pense você que você enganando a Deus. Ah, Deus não está vendo. Ele está assim. Ele está olhando para sua frente, cara a cara com você, você não está vendo. Agora, se você prefere ir para o inferno, né? Em vez de adorar a Deus, de clamar a Deus, aí meu irmão tá com você. Então, gente, pastores, ele ensina você a passar de cargo na firma. Você tem que passar, tem que ter o carro do ano. Se não tiver, filho do diabo, isso tem nada a ver. Eu acho isso absurdo. Acho que pastores que não tem o que fazer em casa, né? E vão inventar mentira na igreja. Só pode isso, né? Então, continuando. E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, Jesus falou que adorar só Deus, e só a Ele servirá. Então, por que essas pessoas adoram imagens? Se não é para adorar imagens, só Deus, mais ninguém. É só Deus que Ele pode dar a sua salvação. É só Deus que pode te dar, só o nosso Senhor Jesus, que pode te dar o caminho da vitória. Se você tem alguma doença, tem algum enfermo, né? Será que você não afastou de Deus? Ou se você nunca conheceu a palavra de Deus, você tem que conhecer, meu irmão. Porque você pode prestar atenção quando você está na palavra de Deus, parece que tudo fica mais difícil para você. Mas, quando terminar de ler, eu vou mostrar que quando você resiste o Satanás, ele vai sair por conta própria. Então você tem que ter forte, você tem que ser forte na palavra de Deus. Você tem que, né? Então, muitas pessoas, elas acham que, não, eu errei, eu menti, não sou mais de Deus, eu vou sair da igreja. Não. Você tem que o quê? Pedir perdão a Deus, que Ele vai te perdoar. Então, Deus, Ele é misericordioso. Então, continuando aqui, muitas pessoas, gente, elas acham que por ela ter errado, né? Por ela ter mentido, por ela ter enganado, não, Deus não vai me perdoar, vou pro inferno com isso. Depende de você se você vai pro inferno ou não. Se você está arrependido, mostra arrependido para Deus. Se você roubou, peça perdão para Deus de coração. Mas, irmão, seja perdoado, mas não peques mais. Deus fala isso, Deus perdoa, mas Ele fala: vai e não peques mais. Então, gente, a gente temos um advogado que é Jesus. Ele não deixa a gente por nada. É a gente que deixa Ele, entendeu? Por qualquer coisa. Deus, Ele continua ali com a gente até o fim, até Ele ver que você já está pelo último fio, mas Ele tenta, Ele vai atrás, Ele busca, Ele nunca te deixa. É você que deixa Ele, não é Ele que é a parte de você. Então, continuando. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só o Satanás falando da Bíblia. Porque está escrito: mandarás aos seus anjos que te guardem e que te sustentem as mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acampando o diabo toda a atenção, ausentou-se dele por algum tempo, ou seja, se afastou dele imediatamente. Então, você vê que o próprio diabo, ele falou, né, da palavra, falou que aos anjos dará ordem, né? Então Jesus, ele respondeu que não tentará ser o teu Deus. Então, irmão, você fique alerta, né? Que esses pastores, entendeu? Essas vendas nas igrejas, esses falsos, a caneta abençoada, esses falsos profetas, né? Porque a Bíblia diz que existe falsos profetas. Então, gente, será que não é esse que está pregando para você? Aí na sua igreja? Então procure a Bíblia. Não se confie em qualquer pessoa.
Mas a Bíblia, a Deus, esse sim você deve confiar e entregar a sua vida. Então o diabo, a riqueza foi dada para ele. Então pense, dá para quem ele quer. Se ele vê que você está no mau caminho, então o que ele vai fazer? Não custa nada ele dar um teatro em qualquer igreja para... Ah não, mas a minha igreja expulsa demônios, ela é santa. Não custa nada ele dar um teatro para você, irmão, para você acreditar. Então a sua igreja está falando em cima da palavra, tá falando certinho, ok, mas se ela falar contra a Bíblia, então você tem que chamar a atenção do seu pastor, então ir para outra igreja que está falando a verdade. Então, gente, você vê que até o diabo, ele falou da palavra de Deus, né, o diabo, ele até falou da Bíblia, mas o Senhor teu Deus, Jesus, ele falou, né, que não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que se aquele caminho é perigoso, ah não, eu vou por ali porque Deus, ele vai me guardar. Não, Deus, ele vai te guardar se por acaso o sinal tá verde para você passar, você vai e atravessa o oco do bêbado querendo te atropelar. Deus não vai deixar isso acontecer se você tá no caminho dele. Aí isso sim, isso ele vai te guardar e te proteger. Que você tava, entendeu? Ah, o sinal tá aberto, posso passar, vem um louco ali, entendeu? Aí sim, mas você, naquele caminho ali é cheio de traficante, é escuro, entendeu? Tem animais perigosos. Eu vou passar por aí que Deus vai me proteger. Não, você tem que ir por um caminho que você sabe que é seguro. Então, gente, entrega essa palavra nas tuas mãos. Eu, em nome de Jesus, que você possa conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus chegue até você. Então, deixa a palavra com vocês, entrego vocês na mão de Deus, que Ele possa fazer com que vocês ouçam a palavra de Deus. Amém. E graças a Deus, eu peço para vocês, né, conhecer o blog, a sua igreja, que tem muitos vídeos para vocês ouvirem a palavra de Deus.